Kashin Koji vs Jigen é um dos grandes eventos do mangá, já que, além de ser uma grande luta, ela proporciona um avanço enorme na história, revelando as verdadeiras intenções do Amado e do Koji, além de explicar o esquema dos Otsutsukis, o conceito do selo Karma e o passado da Kaguya e do Ishiki. E hoje tivemos o episódio 213 do anime de Boruto, que adaptou o capítulo 46 do mangá e, como de costume, recebemos informações bem interessantes que complementam o que já tínhamos lido no mangá. Então, fica até o final do vídeo porque temos vários pontos desse episódio para se comentar. E se for novo, se inscreva no canal, deixe o like e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Continuando aqui, no início do episódio temos a conclusão da conversa inicial do Kashin Koji e do Jigen antes da batalha se iniciar de fato, algo que comentamos no último domingo, já que no final do último EP, o Koji atacou o Jigen muito rapidamente, e a sensação que ficou era de que alguns diálogos ficaram de fora, mas felizmente tivemos esse complemento nesse episódio e ele tem um ponto crucial para a trama e o personagem do Jigen em si. Recapitulando, no mangá, Jigen demonstra nessa conversa com o Koji que já desconfiava de um traidor, dando a oportunidade para o Koji explicar os seus motivos e os de Amado. No anime, isso não vem de agora. Desde a apresentação da Organização Kara na adaptação, Jigen já mostra suas suspeitas de que um traidor existia no grupo, algo que inclusive causa discórdia entre os membros internos que procuravam pelo traidor. Delta e Cold se provocavam no passado, Boro é levantado como suspeito e também levanta a possibilidade de descartar todos os outros membros e irem em busca de novos, fazendo uma clara referência aos ciborgues do Amado e por aí vai. Só que nesse EP de hoje, descobrimos que o Jigen estava muito à frente do que imaginávamos, já que a própria decisão de transportar o Kawaki não era necessária, e foi uma escolha dele, justamente para encontrar o traidor, implicando que o Jigen já desconfiava bem antes dos eventos que conhecemos de que alguém o traía. E esse ponto é muito importante, pois faz um pequeno ajuste no Jigen nesses acontecimentos, já que no mangá era bem estranho o fato das coisas rolarem bem debaixo do nariz do líder da organização e ele nem notar ou fazer algo a respeito, mas aqui temos um motivo devidamente explicado. Outro complemento que é importante é com relação à lábia do Kashin Koji e a sua habilidade de enganar os outros. Lembram de quando Boro encontrou o sapo do Koji nos destroços do dirigível que transportava o Kawaki? Mesmo com uma prova em mãos, o Koji conseguiu passar a perna em Boro, o enganando, mantendo a postura e se safando da situação. O mesmo não acontece aqui, já que no momento que o Jigen revela que ele mesmo teve a ideia de transportar o Kawaki para descobrir quem era o traidor, o Koji tenta jogar a culpa no Victor, induzindo o Jigen a pensar que o seu esforço havia dado certo e que o Victor tentou derrubar o dirigível, sendo ele o traidor. No entanto, tudo isso é inútil, pois Jigen prontamente deixa claro que o Victor era apenas uma marionete e em nenhum momento cai na conversa do Kashin Koji, fazendo com que a manipulação e a lábia do Koji, que foi mais trabalhada no anime, não tivesse efeito nenhum no líder supremo da Kara, dando mais força para ele que já sabia da existência de um traidor, algo que torna o personagem do Jigen muito mais completo aqui no anime. Detalhe que acho muito importante toda essa contextualização à traição do Koji, pois aparentemente ele e o Amado se juntaram à Kara com esse objetivo principal. Então seria estranho que o Jigen nunca tivesse desconfiado de absolutamente nada. Continuando, voltamos à explicação do Amado com relação ao clã Otsutsuki, suas intenções e o porquê eles vieram à Terra, que nada mais era para fazer crescer uma árvore divina com o intuito de sugar toda a vida no planeta para resultar no fruto do chakra. E durante essa explicação do Amado ao longo do episódio, ele menciona o motivo de terem entregado o Kawaki de bandeja, já que ele mesmo reconhece que em algum momento precisaria da ajuda de Konoha, afirmando que por mais importante que o Kawaki fosse, tudo aquilo era necessário, o que nos faz voltar a pensar que, de fato, o Kawaki é o principal objetivo do Amado. Já comentamos em outros vídeos aqui no canal todos os pontos que deixam claro o interesse do Amado no Kawaki e a importância que ele tem,
com o cientista constantemente se preocupando com o bem-estar do garoto, o induzindo a colocar o karma novamente, vibrando quando ele mostrou seu poder quando criança e contra o Garou no anime, enfim, detalhes não faltam. E sabemos que o Kawaki é um corpo perfeito para suportar um Otsutsuki, sendo um receptáculo perfeito, fazendo com que, talvez, o interesse de Amado e o seu grande objetivo, para ser concretizado, também necessite de um corpo perfeito, uma arma definitiva como o Kawaki, por isso a necessidade de colocar o karma novamente, mas isso eu vou deixar para comentar em um próximo vídeo. Outro detalhe que me chamou bastante atenção nesse episódio foi o roteiro do sempre excelente Masaya Honda. Mesmo sendo um episódio de adaptação direta do mangá, onde um roteirista tem ainda menos liberdade do que de costume, ele conseguiu alguns ajustes cruciais não só nos diálogos dos personagens, mas em pequenos detalhes dentro do EP que fazem toda a diferença. Exemplo: o sapo olheiro que estava transmitindo a luta entre Kashinkoji e Jigen. Para quem leu o mangá, sabe que o único momento em que a transmissão é interrompida é quando o Ishiki renasce no corpo do Jigen. Mas nesse episódio tem um momento em que, devido às consequências da luta, o sapo olheiro interrompe rapidamente a transmissão, voltando depois, sendo esse um recurso utilizado justamente para o Amado dar continuidade à sua explicação sobre os Otsutsukis, selo karma e o passado da Kaguya e do Ishiki, já que eu acho que seria meio difícil se concentrar na explicação enquanto a luta rolava. Um detalhe meio bobo, pequeno, mas que é bem interessante para mim. Outro detalhe é uma cena envolvendo o time 10. No mangá, pouco se comenta na gravidade da situação, que era o Shikadai ter uma bomba no pescoço. E mesmo sabendo que tudo aquilo era uma armação do Amado, no momento ninguém sabia disso. Então, ter os companheiros do Shikadai ali com ele, preocupados com a situação, é importante, pois dá mais peso à situação, principalmente para quem não sabe qual será a conclusão disso tudo, no caso, as pessoas que preferem não ler o mangá, por exemplo, e que só assistem ao anime. Já as explicações a respeito do karma e Otsutsukis, por exemplo, não teve nenhuma adição importante de fato. Ao que tudo indica, o background do clã Otsutsuki será algo que terá foco no futuro no mangá, então não faz muito sentido explorar isso agora. No entanto, alguns dos quadros que mais gosto no mangá foram adaptados e ficaram excelentes. O Park Myung-han como AD sempre impressiona e dessa vez não foi diferente. Isso tudo, aliado à ótima trilha sonora, deram um peso ainda maior para toda a gravidade da situação, que era a possibilidade do Boruto virar o Momoshiki no futuro. O que significa que sim, tivemos aquele quadro do Boruto com a cabeça do Momoshiki que muita gente reclama, mas que eu achei que ficou legal na adaptação. É um quadro interessante, é bem desenhado, mas no anime ficou bem melhor. Enfim, tem muita gente que não gosta desse quadro, tenho que admitir que é meio bizarro, mas enfim, eu achei que ficou legal no anime. Mas galera, basicamente essas foram as minhas impressões do episódio. Talvez eu volte no futuro para comentar mais dele, mas não percam os vídeos dessa semana no canal, e nas próximas semanas vão vir muitas novidades do canal e futuros projetos, então aguardem, só aguardem. Não se esqueça que se você for novo e gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe o like também e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado se assistiu o vídeo todo, eu vou ficando por aqui e até a próxima.